Salve galera, Carlão aqui na área de novo, continuando o nosso quadro Uma série de séries. E hoje trazendo uma série que ela é muito antiga, mas ela veio estrear no Brasil depois de um bom tempo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e dá aquele clique no sininho pra acompanhar, porque hoje a gente vai falar da série Branco e Negro. Que papo é esse, Vitão? Hoje nós vamos falar da série Arnold, que foi criada em 1978, mas só chegou ao Brasil em 2005 com o nome Branco e Negro, no extinto canal Retro Channel, e mais tarde foi lançada na Nick com o nome Minha Família é uma Bagunça. Mas foi só em 2008 no SBT que ela ganhou notoriedade, e aí já com o nome que ela ficou famosa aqui no Brasil, com o nome de Arnold. O nome verdadeiro da série é Different Strokes, que numa tradução literária fica traços diferentes, o que faz bastante sentido pela história da série. A série conta a história de dois órfãos negros. Após o falecimento da sua mãe, que tinha uma boa relação com seu patrão, os dois são adotados e tratados como filho do Sr. Dumont. Os quatro personagens principais são Arnold, o Willis, Sr. Dumont e a Kimberly. A série foi criada para aproveitar dois atores. O primeiro é o Conrad Ben, que é o Sr. Dumont, que já tinha uma promessa da NBC em ter sua própria série, ser protagonista da sua própria série, porque ele fez sucesso numa série chamada Maude, no começo dos anos 70. Então a NBC já tinha uma promessa dele ser protagonista numa série futura. E o outro ator é o Arnold, né? A eterna criança fofa feita pelo Gary Coleman. E o engraçado é que ele foi contratado para fazer parte numa série dos Batutinhas, que acabou sendo cancelada, e ele também precisava de um espaço ali na NBC. E foi aí que os produtores se viram com dois atores de pesos na mão e resolveram criar uma série com os dois como protagonistas. Aí eles tiveram a ideia de contratar alguém para ser irmão do Arnold. Aí que entra Todd Bridges, que tinha acabado de sair da série Fish, que foi a primeira série que teve uma família interracial como protagonista. E para fechar a família, os produtores contrataram a atriz Dana Prato, que era patinadora de gelo, estava competindo para ir para as Olimpíadas, mas acabou desistindo para focar totalmente na série. Na época a segregação ainda era forte, e essa série foi a segunda com elenco misto, entre brancos e negros. Tanto que a segregação era um dos temas bases no começo da série, e algumas das piadas geradas na série também se equivaliam às classes sociais de que cada raça pertencia. E como as crianças já eram grandes, elas tinham uma noção, né, de como as coisas funcionavam mais ou menos, o que era racismo, essas coisas, eles não estavam alheios ali. Tanto que no primeiro episódio, o Willis reluta a morar na casa dos Dumont. Só que aí o Arnold faz ele abrir os olhos e ver que eles teriam uma oportunidade que muitos outros garotos não teriam. E tem um outro episódio que uma assistente social vai ver como as coisas estão na casa e eles acham que o Sr. Dumont não quer mais ficar com eles. Aí eles acabam fazendo tudo errado, achando que o Sr. Dumont não quer ficar com eles, mas na verdade tudo não passa de um mal entendido que não passou nem pela cabeça do Sr. Dumont. Outro episódio interessante da série é um episódio em que a mãe do Sr. Dumont vai visitar eles. E ela, por ser um pouco mais velha, acaba sendo muito racista com as crianças. Isso acaba mostrando o próprio Sr. Dumont defendendo os meninos e brigando com a própria mãe. E essa visita acaba fazendo com que eles se sintam mal. E novamente eles ficam incomodados com a doação. Só que no final ela... Adoção. E no final ela acaba começando a entender as coisas e pede desculpa porque ela fez no começo do episódio, né? A série ficou bem conhecida por tratar de questões sociais, fazendo crítica muito importantes que até então outras séries não tinham coragem de fazer. Um exemplo disso é um episódio que o Arnold e um amigo dele quase foram molestados. E o episódio serviu para alertar, né, a população sobre essa parada do abuso sexual, né, que existe e não podemos ficar cegos para esse bagulho para não acontecer. E no começo e no final de cada um desses episódios, o ator que interpreta o Sr. Dumont aparece e conversa diretamente com a câmera sobre esses assuntos. Tipo o He-Man lá, lembra os conselhos do He-Man? Sabe qual é o negócio, né? O negócio é comer. Hello, I'm Conrad Bain. Tonight on Different Strokes, we're starting a special two-part show on a very sensitive and important subject. E esses episódios acabaram influenciando toda a cena local, entre séries e programas, como inclusive da Oprah, começaram a falar de assuntos como abuso sexual e pedofilia, que até então era meio ignorado no meio. A série teve tanta notoriedade que até a primeira dama da época fez uma participação especial na série, onde ela falava sobre a campanha antidrogas dela. A verdade é que não existe essa história de droga leve ou droga pesada.
Todas as drogas são absurdas. Temas como alcoolismo, uso de drogas e bulimia foram bastante retratados na série. E isso gerou muitas críticas do público porque muitos não aceitavam uma série de comédia abordando temas tão pesados como esse na época, né? E agora vamos falar algumas curiosidades sobre a série, né? Uma das curiosidades da série é que a série teve 3 empregadas. A primeira era a Senhora Garrett. Senhora Garrett era aquela meia gordinha assim, mais engraçadinha, que interagia mais com Arnold. Ela ganhou uma série própria, um spin-off chamado The Fact of Life. The Fact of Life ou The Fact Life? The Fact. E o da hora é que a série durou mais que Different Strokes, né? Teve mais tempo de duração do que a própria série que ela saiu. Quando você vê o fofo Arnold com 10 anos falando que papo é esse, Willis, você não imagina que no final da série, ele com a mesma cara de 10 anos já tinha 18 anos. Isso aconteceu devido aos problemas renais que o Gary Coleman teve desde criança. Devido ao uso de forte medicamento, ele acabou não tendo desenvolvimento correto. Na terceira temporada, Willis começou a namorar uma menina chamada Charlene. E essa menina era ninguém menos que Janet Jackson, que na época nem era tão famosa. E o engraçado é que na vida real, os dois eram namorados de verdade. Um lindo casal amoroso. A gente já se conhece há muito tempo. E eu acho você muito legal. Então, se você gosta tanto de mim como eu gosto de você, eu acho que a gente devia ter uma relação mais madura. Quer dizer, fazer amor? E segundo o próprio Todd Bridge, ele também teve um caso com a Dana Prato durante as gravações da série. Ele tava milhares. Por mais que o SBT tenha dado o nome de Arnold pra série, Arnold não era o personagem principal da série. O protagonista da série, na realidade, era a família e as coisas que elas passavam no dia a dia. E o único personagem que aparece em todos os episódios da série é o Sr. Dumont. Por ser tão carismático, o Gary Coleman ganhou um desenho animado com o nome dele, The Gary Coleman Show. E esse desenho até chegou a passar no Brasil, na TV Manchete, com o nome Andy, o Anjinho da Guarda. Os personagens do Arnold e do Sr. Dumont fazem um crossover com a série Um Maluco no Pedaço, né? No penúltimo episódio da série, eles aparecem querendo comprar a casa do Smith, né? Do tio Phil. Olha, essa casa me parece muito boa. O Willis vai adorar. Se ele não se importar em cavar um buraco em pleno cemitério indígena, né? Que história é essa, Will? A atriz Dana Prato saiu do programa na 6ª temporada, isso porque ela estava grávida. E a desculpa na série foi que ela estava estudando em Paris, e ela só apareceu em alguns episódios especiais da série. Dizem que tentaram até inserir a gravidez dela na série, mas começou a rolar um boato de abuso de substâncias e eles resolveram tirar ela de vez da série mesmo. Tava rolando um boato que tava dando um tei. E a partir daí as coisas começaram a dar errado na série, tanto que foram inseridos 2 novos personagens, Meg e Sam. Meg é uma professora de aeróbica da televisão e o Sr. Dumont conhece ela e ela acaba se tornando o par romântico do Sr. Dumont. E o filho dela, Sam, acaba sendo o meio-irmão do Arnold e do Willis. E a partir disso, os roteiros ficaram mais focados entre a relação do Sr. Dumont com a Meg e da relação do Sam com o Arnold. E isso acabou ofuscando o personagem do Todd Bridge, o Willis. Com o tempo a série foi perdendo mais audiência e na 7ª temporada a NBC decidiu cancelar ela, em 1985. Só que a emissora concorrente da NBC, a ABC, resolveu comprar a série para tentar resgatar tudo aquilo que ela havia construído e fazer novamente. Só que a ABC apenas fez uma temporada, pois não deu certo, o público não curtiu e ela acabou sendo cancelada em 86, tendo 8 temporadas, 7 pela NBC e 1 pela ABC. Depois de um tempo, Todd Bridges, que resolve falar tudo, ele fala tudo, você viu? Ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala que pegou a mina. Esse cara fala, hein, parça? E mais tarde ele fala que os empresários do Gary Coleman que queriam mais dinheiro que a ABC podia dar, então eles não deram seguimento pra série. Praticamente ele jogou a culpa no Gary Coleman pelo cancelamento da série. E a série acabou sem uma despedida, sem um episódio final. Muitas coisas ruins aconteceram com as crianças do elenco original da série. A atriz Dana Prato, depois da série, não conseguiu muitos papéis relevantes. Em 1989 ela posou para Playboy e em 1992 ela atuou em um jogo chamado Night Trap, que inclusive é lembrada por ser uma das primeiras celebridades a atuar em um jogo de videogame, né? Em busca de estar sempre na ativa, a atriz acabou fazendo alguns filmes tipo soft porn, aqueles filmes que passava em coisas como no cine privê ou
chegou no Multishow à meia-noite lá, não assistia, só estou falando que isso é cultural do Brasil, todo mundo sabe, se você não souber, você tá errado. E ela acabou fazendo alguns filmes desse nível e ela acabou mesmo assim sendo esquecida e ela teve um final muito triste, né? Nessa mesma época a mãe dela faleceu, ela se divorciou, perdeu a guarda do filho e um contador roubou todo o dinheiro dela. E devido a tudo isso de coisas ruins que aconteceu na vida dela, ela acabou se envolvendo em outras coisas como assalto e diversos outros escândalos. E acabou vindo a falecer em 1999 decorrente a uma overdose de medicamentos. Outro ator que teve problema com drogas foi o Todd Bridges. Só desgraça, parça. Diz ele que foi por ter visto as drogas na série e ter despertado curiosidade, assim ele começou a usar drogas, porque no meio dos artistas geralmente tá fácil. Fama muito cedo, muito dinheiro, então a gente sabe como funciona. E ele também chegou a ser acusado de tentar matar um traficante, só que ele foi inocentado desse crime. Um fato curioso, meio merda, é que o mesmo advogado que defendeu ele é o mesmo que anos mais tarde veio defender o O.J. Simpson. Isso não quer dizer nada, hein? É só apenas uma coincidência. E após passar por essa fase, ele superou as drogas e começou a dar palestras sobre o assunto, onde ele fala que conseguiu sair das drogas graças àquele episódio que a gente citou no começo do vídeo. Ele também conseguiu recuperar aos poucos sua carreira, inclusive ele tem um papel em outra série que iremos falar aqui brevemente, que é Todo Mundo Odeia o Chris no papel de Monk. Um lance? Abaixa aqui, abaixa. O que tem o lance? O que descobriu sobre o lance? Fala pra mim o que descobriu sobre o lance. Não, eu tô falando do disco do James Brown. Você tá falando do Big Payback? Outro que também não teve uma vida tão boa depois da série foi o Gary Coleman, que apesar da sua saúde frágil, ele passou sua infância quase inteira num set de filmagens de uma série. E quem trabalhou com ele desde o começo alega que a fama subiu à sua cabeça, dando ele muita arrogância, prepotência, fora que isso também mexeu com seu psicológico. Tanto que durante toda a sua vida ele foi acusado de diversos tipos de agressão por pessoas diferentes. No final dos anos 80, ele resolveu processar a mãe dele, o pai dele e o agente dele, e conseguiu ganhar o processo e receber metade do dinheiro que eles usurparam dele na época de volta. E mesmo tendo ganhado esse processo, parece que ele não ganhou muito dinheiro, pois ele não conseguiu se manter, inclusive trabalhando em diversos empregos, e o seu último emprego foi de segurança de shopping. Ele também tentou investir numa carreira na política ali, né? Onde ele acabou perdendo a eleição para governador para quem? O exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger. Mano, acho que o bagulho tava tão evasado, né? Que ele viu o Arnold Schwarzenegger se candidatando e falou: mano, o bagulho, o cara tá lá, também vou. Se o Arnold pode, porque eu voto não. Eu se eu fosse o Arnold Schwarzenegger, eu tinha chamado ele pra ser vice, parça. Arnold. Você é louco, o bagulho ia ser monstro. Vote Arnold. Ele também chegou a fazer algumas participações na TV, como no Eu, a Patroa e as Crianças e no Drake e Josh, mas nada que fizesse ter o sucesso que ele teve no passado. A gente deixou guardado nessa cela. É, debaixo daquele banco. Deixaram na cela. Ô baixinho, me dá o tênis. Sai fora. Foi mal. Ele me compreende, ele me completa. Não se preocupe, meu irmão. Vamos lhe dar uma penca de netos. Tá falando do que, ô marmanjo? Devido aos seus problemas de saúde e ao uso dos medicamentos, ele começou a tomar mais remédios e em 2010 ele teve uma convulsão enquanto estava descendo uma escada e então ele acabou batendo a cabeça muito forte, né? E essa pancada na cabeça fez ele ficar alguns dias internado no hospital, mas ele não resistiu e acabou vindo a falecer com 42 anos de idade em 2010. E nem depois de morrer ele pôde descansar em paz, né? Porque teve uma briga judicial para ver quem ficaria com o corpo dele. Até que um juiz determinou que ele fosse queimado, como ele havia pedido em seu testamento. Mas até hoje ninguém sabe com quem está suas cinzas, porque até o momento ainda tem uma batalha judicial sobre isso, então ninguém sabe qual foi o verdadeiro fim das cinzas do Gary Coleman. No mesmo ano da morte do Gary Coleman, o filho da Dana Plato acabou se suicidando. E segundo os familiares, ele nunca superou a morte da sua mãe. Gente, isso aqui devia estar passando no Fala Que Eu Te Escuto lá, parça. Nossa, mano, é muita desgraça, Johnny. E os demais participantes da série tiveram suas vidas normais e continuaram carreira. Infelizmente, Arnold é uma ótima série, mas carrega muita história triste. É meio difícil, né, você olhar pra alguém que faz uma crítica social da hora e ver tudo acabando da forma que a série falava pra não acabar, né? Então não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Segue lá, Black Pipe BR, que a gente tá lá sempre fazendo matérias diferentes também, diferente do conteúdo que tem aqui no canal. Tem muito conteúdo aí, não só no YouTube. www.blackpipe.com.br. E não perca o próximo episódio que a gente vai falar de um carinha que mora logo ali. Now the world don't to the beat of just one drum.